próxima. Obrigado, querida. Bom, começo com você, Melão, essa rodada, quero te ouvir. Qual a análise que você faz, qual a leitura que você faz dessa ausência do Arthur Lira nesse evento do dia 8 de janeiro, né, ali com Lula, Moraes, Pacheco, enfim, e o Lira deu um somebody love da turma e não foi, hein? Qual é o motivo, qual a leitura que você faz, Melão? Olha, sinceramente, Pitoli, primeiro, né, vamos falar do evento. Aquele evento diria que é uma hipocrisia você ter o Lula comandando um evento em nome da democracia. Justamente o Lula, né, que tem amigos ditadores em outros países, inclusive já mandou dinheiro do pagador de impostos para financiar a obra nesses outros países, sempre apoiou, sempre, nunca quis condená-lo, já disse que a democracia, em entrevista, deixou claro ali que a democracia para ele é uma coisa relativa. E fora que o governo Lula, vamos lembrar ali do governo Lula 1, com o mensalão, desculpa, você quer maior atentado ao Estado Democrático e de Direito do que você ter o Poder Executivo bolado um sistema de compra de um outro poder, que é o legislativo, através de dinheiro vivo para submeter as vontades dele, ou seja, você anular completamente a base de compra de parlamentar através de dinheiro vivo. Essa era a tática do Lula para negociar, para dialogar com o legislativo, compra de apoio diretos. Para mim, é um atentado ao Estado Democrático de Direito terrível. É um atentado à democracia. Alguém que tem um governo que teve esse sistema de negociação com o Congresso Nacional. Então, Lula não tem moral absolutamente nenhuma para comandar um evento defendendo a democracia. E, obviamente, muitos outros personagens que estão ali. Seja o ministros do STF, que tem extrapolado nos seus poderes, e inclusive invadindo outras competências de outros poderes, todas essas coisas, para mim, são atentados ao Estado Democrático de Direito também, gente. Vamos falar. Talvez não é de uma forma de, olha, um golpe com pessoas tentando tomar o poder com armas e tal, mas são formas internas mais brandas aos olhos, né, porque é mais disfarçado, mas é um atentado tão forte, tão grande quanto isso. Né? Agora vamos falar do Arthur Lira, tá, Pitoli, rapidinho. O Arthur Lira, eu li que o grupo dele considerou que o Lula, desse evento, politizou. Obviamente ele iria politizar. Não dá para se confiar no Lula. Primeiro que não tem apreço, tanto apreço assim pela democracia. Segundo que eles estão tentando colocar a narrativa deles e transformar o dia 8 de janeiro como se fosse, olha, o dia que a democracia venceu graças a nós, grandes democratas. Ele quer, como sempre, escrever história pela versão dele para o público dele, para passar a valer. Então aquilo é um grande teatro. Né? Eu vi que aliados do Lira criticaram, né, o fato do Lula, das falas dele, de ter incitado ainda mais, em vez de apaziguar os ânimos, ele incitou ainda mais essa polarização, obviamente, em favor do lado dele, o que não une o país, que é terrível. Mas se tratando de Lira, Pitoli, vamos ser bem sinceros, né? Se tratando de Lira, apesar de ele ter falado para o Lula que foi problema de saúde na família. Os aliados dizerem porque ele não foi, porque se tratava de um ato político tal. E o Lira teve muito apoio de parlamentares mais conservadores, até do próprio Bolsonaro, para se eleger a primeira vez. Mas se tratando de Arthur Lira, vamos falar desse personagem Arthur Lira. A gente sabe também que ele não é tão, como é que eu posso dizer assim? Ele não é uma figura assim com tanta ojeriza, atos políticos. Ele não é uma pessoa tão ideológica assim. O Arthur Lira, quando ele decide não ir a algo ou contrariar o governo federal, é porque não está sendo contemplado em alguma coisa. Ele começa a usar de barganha para negociar algo para ele. Sejam cargos, sejam comandos em estatais, emendas, enfim. Que essa é uma leitura que eu ainda não consegui fazer, mas pelo histórico do Arthur Lira, não dá para dizer que não foi somente porque ele é contra tudo isso, porque ele acha tudo aquilo uma farsa, porque ele é contra a postura do governo PT. Não. Eu diria que tem coisas aí que a gente não sabe e que provavelmente tem a ver com esse lado fisiológico dele. Alguma coisa não está sendo contemplada e está dando um recado para o governo federal. E aí, Olavo, a tua leitura da ausência do Lira? Eu insisto, falar depois do Melão é difícil, né? O Melão fez uma leitura fantástica, para variar, né, Melão?
O primeiro ponto que eu achei bem importante, né, sobre o ato Lula esquece que é presidente do Brasil. A diferença foi mais ou menos em 1,6% dos eleitores. Lula teve uma vitória muito pequena. Aproximadamente metade do país apoia Bolsonaro. Apoiou Bolsonaro naquela eleição. Agora, Lula não quer ser presidente do país. Ele quer causar sectarismo. E esse sectarismo, essa divisão, nada tem a ver com o Lira, né? É irretocável o comentário do Melão. Irretocável. Tem gente, você já viu, amigo ouvinte, tem gente que fala assim, né? Essa pessoa vai no rumo do vento, né? O vento bate para lá, bate para o outro lado, vai para o outro lado. Arthur Lira vai no ritmo, ou perdão, no rumo do seu benefício. Se há um benefício, ele vai. Se não há um benefício, ele não vai. Esse benefício vai desde o fisiológico, como foi bem colocado, até o interesse da associação da imagem política, porque em que pese qualquer coisa, Arthur Lira vai precisar ser reeleito, né? Então, uma desassociação à imagem do governo Lula, que, amigo ouvinte, a gente não pode perder isso de vista. Terminando bem rapidinho, não pode perder isso de vista. Lula não pode sair nas ruas. Não sai às ruas, não pode. Tem uma rejeição gigante. Eleição não é só aprovação, a outra parte é a rejeição. A rejeição é muito presente. Entre os muitos elementos que podem ter determinado o não comparecimento, aliás, a desculpa, né, que Arthur Lira deu foi fantástica, né? Ele falou do pai, claro, louvável, o pai está doentinho, excelente. Mas às vezes dá aquela impressão que a desculpa é assim, olha, desculpa, eu não vou poder ir porque eu tenho aí assistir uma retrospectiva de comerciais de televisão antigos, né? É como disse o Emílio, levar minha avó na musculação. Exato, muito bom, muito bom. Agora, o que dá para dizer? Não houve uma contemplação dos interesses de Lira, políticos e fisiológicos. Emílio, por que o Lira não foi? Bom, Pitoli, o Lira em Brasília ele é considerado um dos políticos mais habilidosos de Brasília. Ele foi eleito com 464 votos de 509 votos possíveis para a presidência da Câmara. Ou seja, mais de 90% dos deputados federais votaram no Lira. Então, ele não entra em furado, o cara sabe onde tem que ir. Ele é aquele cara que tenta agradar todo mundo, ter trânsito com todo mundo, e, para mim, isso é cheiro de que ele sabe que o governo está fazendo um palanque político e ele não vai querer se meter numa furada. Ou seja, o governo do Lula ele está numa descendente política. E isso aí o Lira já percebeu. Olha, Emílio, Olavo e Melão, a leitura que faço é a seguinte. Vale lembrar que Arthur Lira foi o primeiro a ligar para o Lula após a confirmação da vitória no 30 de outubro. Foi o primeiro a ligar. Em Alagoas, na sua campanha para a reeleição, onde obteve 13% dos votos do eleitorado alagoano, um absurdo, né, essa quantidade de votos para um único candidato, ele estava abraçado em quem? Bolsonaro. Ele estava abraçado em Bolsonaro. Entretanto, naquele primeiro momento, perdeu o Bolsonaro, foi o primeiro a ligar para o Lula. Se reelege presidente da Câmara e nós sabemos, Emílio ouviu essa análise, e eu vou guardar a fonte, que existe o interesse e está acima de qualquer interesse coletivo, o interesse destes que são raposas, Renan Calheiros e Arthur Lira pelas 2 vagas do Senado em Alagoas em 2026. Fonte forte. A fonte é quentíssima. Emílio estava ao meu lado. Diante disso, eu entendo que Lira começa a rezar para esse governo dar errado. Porque ele terá que ser o contraponto de Renan Calheiros, que farão pazes, mesmo que fajutas, né? Essas pazes, essa paz fajuta, né? Eles vão ter que fazer, olha, a gente vai agora uma trégua nas brigas e a gente vai disputar ali na urna em 2026 as 2 vagas. Renan Calheiros, Lula, Lira, quem ele vai ser? Bolsonaro. Então ele está torcendo para tudo dar errado nesse governo
E, ao meu ver, não ir a esse evento do dia 8 já é uma demonstração e a percepção de que realmente há um naufrágio à vista. Tudo isso olhando para onde? Eleição de 2026. Vale a pena a gente ficar atento. Alô, Alagoas! Meu Deus, hein? Renan Calheiros e a Tulira. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Melão, deixa eu me despedir de você.